mandei uma mensagem pra ele, ó, a hora que a gente chegar, a gente pode falar com você? Eu tô aqui com ele e tal. Aí ele falou assim pra mim, eu não sei de onde que ele tirou isso, mas ele falou assim pra mim, vocês estão em quantas pessoas no carro? Aí eu falei, a gente tá... Aí eu falei pra ele quantas pessoas que a gente tava no carro. Ele falou assim, me manda a sua localização em tempo real e tenta tirar foto dessas pessoas sem eles perceberem. Ai, meu mundo acabou nesse momento, né? Nossa, imagina. Eu tô arrepiada eu tô aqui só pensando. Ai, credo. Eu como mulher já tô arrepiada, credo. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast com a voz um pouco rouca. Desculpa, pessoal, mas me deu uma pequena alergia. A voz tá um pouu estranha hoje, mas vamos que vamos. Tá com uma voz sexy, Mac. Vamos ver, não sei, não tenho certeza. E hoje a gente tá recebendo uma amiga minha. Gente, faz tempo que eu não vejo essa moça de sorriso aberto, de tantos dentes da boca. Ela tava foragida lá na Índia. Piadinha interna aí entre amigas. Ela que é psicóloga e bailarina. Ela vive ali entre dois mundos. Então, vou chamá-la pra se apresentar um pouco melhor. Seja muito bem-vinda, Liz. Oi, gente. Obrigada, Manu. Obrigada, Mac. Prazer, Mac, em te conhecer. Manu, muita saudade de você, das nossas piadas. Muitas coisas a gente viveu, né, em São Carlos. Verdade. Na pós-graduação em recursos humanos, né, quando a gente se conheceu. Bom, meu nome é Liz Liane, mas todos me chamam de Liz. Eu sou psicóloga, atualmente eu trabalho em hospital, né? Também atendo como psicóloga clínica. Eu sempre me considerei uma bailarina amadora de dança do ventre, né? Até que fui fazer isso profissionalmente lá na Índia sem querer, assim, né? Foi uma coisa assim muito que de repente aconteceu, assim, não estava programando isso, né? Mas fiquei perdida lá na Índia dançando por alguns meses e trabalhando. E é daí que nascem as histórias, que a gente vai contar aqui hoje. A Liz passou por tantos perrengues, que eu falei pra ela, vamos fazer um episódio só de perrengue, porque mulher pra passar perrengue. Então, você que não sabe o que é perrengue, que hoje em dia eu acho que é meio difícil, porque perrengue aí tá uma palavra de moda, né? É uma situação aí complicada, embaraçosa ou até uma de difícil solução. Então, partiu pra esse episódio. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado? Mas como assim atrasado? É que esse episódio foi publicado 1 mês atrás. Nossa, mas onde tava esse episódio, então? Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast, a comunidade onde a galera recebe com 1 mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz. Ah, tá. Mas como é que eu faço pra participar dessa comunidade VIP? É fácil, basta acessar viaja.link/VIP. Uau, sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente. E eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas você lembra qual que é o link, né? Claro, Como é que é mesmo? É viaja.link/grupo. Simples assim. É que eu só lembrava do simples assim. Pera, tá gravando? Tá gravando, você não sabia? Nossa, então eu vou aproveitar pra falar pra galera que tá ouvindo aí. Além de vocês continuarem compartilhando os episódios do ViajaCast, existe uma outra maneira de contribuir. Sim, se a pessoa gostou desse episódio, quer ajudar a gente, ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode simplesmente mandar um Pix pra gente. Um Pix é interessante, é bem rápido, inclusive. Qual que é o nosso Pix? É pix@viajacast.com.br. Manda um Pix lá pra gente agradecendo aí, ou até sinalizando, porque lá dá pra mandar mensagem. Escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse Pix. Partiu pro episódio? Partiu! Setting 1012, I guess making a 1250. ViajaCast. Liz, antes de tudo, como que você foi parar na Índia dançar a dança do ventre? Nossa, gente, antes de tudo é o seguinte, eu sempre assim, né, desde adolescente eu sempre quis conhecer a Índia, sempre gostei assim, né, dessa cultura oriental, as cores da Índia, né, e sempre assim, um dos meus objetivos e sonhos era
conhecer a Índia? Eu falei, um dia eu vou pra Índia. Vou ficar na Índia pelo menos 15 dias, né? Quero conhecer a Índia. E eu falava pros meus amigos, né? Pra minha família, gente, eu quero ir pra Índia. Todo mundo, eles é louca, né? Nada a ver a Índia. Acho assim, principalmente a questão do machismo, né? A questão das peculiaridades da Índia, né? Geralmente não é um roteiro que as pessoas buscavam ir. Pelo menos as pessoas com quem eu mais convivo, né? Sim. E aí, eu sempre gostei de artes. Pintava quadros. E um dos quadros que eu pintei antes de fazer Dança do Ventre foi um Taj Mahal. Olha! Que da hora. Né? É um quadro, assim, bem grande, assim, que ficava na sala da minha casa. E todos os dias eu olhava pra esse quadro e falava, um dia eu vou pra Índia e vou tirar uma foto no Taj Mahal, né? Que eu acho que é um dos monumentos que mais representam a Índia aí, né? Quando a gente pensa em Índia, né? Sim. Acho que todo mundo conhece, né? O Taj Mahal. Sim. E, ok, né? Então, o Taj Mahal lá, Índia… tapete indiano, decorações indianas, sempre gostei muito da Índia, né? Eu lembro que eu fui até procurar se tinha terremoto na Índia, né? Fiz várias anotações quando eu era mais nova, né? E eu vi que não. Eu falei, ok, né? Então essa era a minha preocupação, ter terremoto na Índia, né? Eu, adolescente, Terremoto. Olha a preocupação. Ela tem tantas outras, né? Cada um se preocupa com alguma coisa, né? Sim. eu me preocupava com terremoto, né? E aí, comecei a fazer Dança do Ventre. Faz mais ou menos uns 9 anos que eu danço, né? E na Dança do Ventre aqui em Araraquara, eu conheci algumas bailarinas, né? Amigas. E algumas amigas já tiveram essa experiência no Egito, né? Que é, assim, é o berço da Dança do Ventre, né? Então eu conheço algumas amigas que algumas estão lá, né? Outras foram e voltaram. E eu tenho uma amiga especial, né? A Karina, que ela morou 1 ano e pouquinho no Egito, né? E voltou pro Brasil e ficou mais ou menos uns 6 meses na minha casa, né? A gente era bem amiga, ela morava em Araraquara, entregou a casa, depois voltou e ficou na minha casa mais ou menos 6 meses. Eu acho que foi de conviver muito com ela que eu resolvi me arriscar. Né? Na verdade, assim, eu sempre admirei muito, né, as pessoas que se arriscavam, né, que faziam intercâmbio, que moravam em outro país. Eu sempre achei isso muito incrível, mas eu sempre achei que isso não era pra mim, que eu jamais teria coragem de fazer isso um dia. Né? E eu estava há 9 anos trabalhando no hospital, na Santa Casa, né? Aqui de Araraquara. Fiquei 9 anos trabalhando na Santa Casa. Tive muitos desafios. Eu sentia vontade, né, de fazer alguma coisa muito diferente na minha vida. Eu tava muito cansada da minha vida, essa que era a verdade, né? Não cansada de viver, muito pelo contrário. Cansada da minha rotina, né? Sim. Sempre fazendo a mesma coisa, sabe? Sim. E aí eu tinha um apego com Araraquara, né? Araraquara, com a Dança do Ventre aqui em Araraquara. E aí, um belo dia, eu estava na academia, torci o meu pé e precisei ficar 3 dias em casa de molho. E aí, nesses 3 dias, a minha amiga recebeu uma proposta pra ir pra Turquia. Era pra dançar num grupo aí, que não ia ser só Dança do Ventre. E como assim, eu sempre me considerei uma bailarina amadora, não profissional, né? Sim. Eu falei, nossa, eu acho que eu daria conta de ir. Eu falei, amiga, pergunta aí se eles estão precisando de mais bailarina. Ela falou assim, amiga, sério? Mas você vai? Eu falei, acho que eu quero ir sim. E ela pegou e mandou. E aí a pessoa falou assim, a gente fala pra ela mandar fotos e vídeos. Aí eu fiquei em choque, né? Eu falei, gente, como assim? Do nada. Eu nem tenho, do nada, eu nem tenho coisas assim, que são profissionais, né? Mas enfim, cheguei em casa, procurei uns vídeos, umas fotos, mandei. E aí eles me aceitaram. Eu falei, gente, agora, né? Fiquei desesperada. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço da vida? O que eu fiz? Aí eu falei, pronto, já tá tudo resolvido, né? O apartamento que eu morava, ele era alugado. Eu falei, eu vou entregar o apartamento. Peço demissão do meu trabalho, deixo a minha cachorrinha 6 meses aí com a minha mãe, vou pra Turquia e depois volto. Assim, simples, né? Só que pra mim foi uma coisa muito possível. Na sua cabeça tava muito simples, tudo resolvido. Tava tudo resolvido, gente. Nossa, tô me empolgando agora. Não, mas só perguntar uma coisa. Isso só pra dar um contexto. Isso foi em que ano? Quando aconteceu isso? Isso foi em 2019. 2019, ok. Não, só pra saber, porque pra mim ter uma noção de tempo. Aí, ok, né? Vai dar certo. E a outras meninas aqui também do Brasil, mais 2 que eu conheço também, nós íamos em 4 pra lá. Já comecei a me organizar as coisas, eu fui até comprar roupa já de frio, porque eu ia ficar numa cidade chamada Bursa, que eu nunca tinha ouvido falar lá na Turquia. E eu já tava com planos assim. Falei, nossa, depois que a gente for embora da Turquia, a gente pode passar pela Índia, e a gente pode ficar 1 mês na Índia. A Índia já tava assim, né? Porque eu falei, meu, eu vou estar muito perto da Índia, né? Tem que ir lá. Até
que não deu certo. Eita. Né? Descobrimos que não era bem assim o trabalho, não era uma coisa tão segura. E um amigo dessa minha amiga egípcio que conseguiu esse trabalho pra gente, né? Só que aí, gente, a sementinha foi plantada. Aí já era. E eu fiquei assim com um sentimento de frustração muito grande por quase ir e não ir. Consigo imaginar. Aí a minha amiga tava conversando com um empresário da Índia. E assim, gente, é muito comum isso, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem talvez até um preconceito, né? De pensar, ai, vai lá pra Índia, vai lá pra aquelas bandas tráfico de mulher, né? A gente tem essa preocupação porque é realmente uma coisa muito insegura, só que existe esse meio, existe esse trabalho lá, sabe? E é uma coisa muito segura que as pessoas lá valorizam muito, né? A forma como eles olham a arte, a dança, é totalmente diferente de como é visto aqui no Brasil, né? Um exemplo. E aí, surgiu essa oportunidade pra Índia. Minha amiga falou, Liz, tem esse empresário da Índia, né? O que você acha? Eu falei, amiga, meu sonho é ir pra Índia, né? Só vou. Eu falei, Perfeito. pra mim, tudo bem. Perfeito. E ela tava muito insegura, ela tava bem preocupada, né? Colocando os prós e contras, né? Também mandei fotos, vídeos pro Egito também pra ver se a gente conseguia ir pra lá, né? Enfim, comecei a pesquisar sobre a Índia, né? Os pontos que, assim, mais assim, preocupantes em relação à segurança pra mulher, em relação à higiene do país, alimentação, né? Algumas coisas que antes eu não tinha tanta preocupação. E aí eu via coisas assim, ai, tome água mineral, né? É. Eu falei, nossa, né? Cuidado ao você tomar banho pra você não engolir a água do chuveiro. Nossa. Eu comecei a ver dicas assim, né? Falei, ok. E aí, mandamos material, deu certo. Minha mãe ficou em choque. Minha mãe falou, Liz, você não vai, você está proibida de ir. Eu falei, mãe, eu vou. Mas não tem volta. Você tá proibida, é ótimo. Não. Falei, mãe, eu entendo, né? Mas vai dar tudo certo, tá tudo bem, né? E assim, gente, é uma coisa muito louca, assim, sabe? De pensar. E aí, quando eu fui conversar com a minha gerente, né? E fui pedir demissão pra ela, ela falou assim, ai, já sei, você tá indo pra outro hospital. Eu falei, não, estou indo pra Índia. Ela ficou chocada. Eu fico imaginando a cara dela, do tipo, a expectativa totalmente voltada pro profissional. Não, a Liz vai ser psicóloga em outro hospital, na concorrência. Vai abrir um consultório só dela. Não, eu vou pra Índia. Vou jogar tudo pro alto e vou pra Índia. E vou pra Índia, gente. Foi isso que eu fiz, sabe? E aí, olha o que é mais louco pensar. O contrato que eu tinha com o indiano era um contrato que ele mandou pra gente em PDF no WhatsApp. Não tinha assinatura, não tinha garantia de nada. É só um papel. Escreveu um texto lá em inglês, traduzido no Google e mandou. E aí, assim, eu conversei com ela e aí eu tava muito perto da viagem, organizei tudo, deixei a minha cachorrinha. E a minha cachorra, ela chama Surya. Surya é um deus indiano, um deus hindu, é o deus do sol. Ah, Só olha lá. um parênteses aí. Tava tudo conectado. É, você já tem essa questão com a Índia muito forte, né? Eu acredito muito em outras vidas. Eu tenho certeza que eu já vivi lá na Índia, porque eu sempre tive a sensação que eu precisava ir, sabe? Alguma coisa parece que me chamava pra lá, assim, né? É como se eu fosse despertar algumas memórias estando lá, né? Eu tinha essa ideia. E aí, eu pedi demissão do meu trabalho, né? E aí, eles fizeram um acordo comigo, né? O que eu achei bem legal, assim. Organizei minha mudança, levei minha mudança pra Jabuticabal, entreguei o apartamento. E aí, eu pensei, poxa, vai que eu peço demissão e eles não compram a passagem, né? Aí, eles compraram a passagem nossa. E aí, ok, organizamos tudo e fomos. Ah, que da hora. Ah, então são eles que compram a passagem. Pra Então, você. pelo menos isso você não teve gasto. É o mínimo de garantia, né? Isso. Sim, né? Não tive gasto com passagem. Não tive gasto com passagem, não tive gasto com moradia. E aí, gente, aí começa, né? Aí começa, vamos lá. A parte da moradia, né? Que aí a galera de lá, começamos a conversar com o pessoal de lá, conversava com uma ucraniana, era lá da companhia, porque essa companhia que eu fui trabalhar é uma companhia de eventos. Lá na Índia é muito comum eventos. Então, tem pessoas que trabalham voltadas para arte, em grupos de Bollywood, em bandas para casamento, né, principalmente para casamento. E o casamento indiano dura pelo menos 4 dias, né? E assim, e tem muita dança, muita música. Então as pessoas são muito voltadas para isso. Então essa empresa cuida disso. Então eles têm bailarinas de dança do ventre, tem recepcionistas de eventos, tem músicos, né? E aí, conversando com essa galera, eles
começaram a mandar fotos, né, do lugar que eu ia ficar. Só que assim, sabe a foto, o lugar? Aham. Expectativa versus realidade? Que não bate muito. Sim. E aí eu comecei a pesquisar na internet a região que eu ia ficar, né? Chama Duarca. Eu comecei a pesquisar e eu falei, ai, gente, não é possível que é nesse lugar. Aí eu vi umas bibocas, eu falei, não deve ser. Eu falei, deve ser um lugar, não deve ser. Gente, era. Chegamos lá na Índia, minha amiga. Primeiro que assim, ó, quando a gente pensa na Índia, a gente pensa também muito na questão da espiritualidade. Gente, quando eu cheguei lá, uma poluição no celular que aparece, né, a temperatura aparece assim, qualidade do ar nociva, Nossa. perigosa, Caraca. tóxica, sabe? E aí eu vi aquilo, aquela poluição, aquele monte de buzina. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura que é essa? Onde eu tô? Onde que tá a espiritualidade desse lugar? Cadê a espiritualidade da Índia? Que eu não tô vendo, que eu achei que eu ia chegar lá, né? Chegamos no lugar onde nós íamos ficar. Gente, a hora que eu vi um monte de sucata, um depósito, um monte de coisa bagunçada. Cheguei assim, gente, uma cama que era uma cama de madeira com um colchão muito, mas muito fino. Um travesseiro que assim, sem condições, sabe? Não. Eu fiquei muito mal, assim, fiquei muito chateada, né, pelo lugar, porque não foi isso que eles mandaram pra gente. Era num prédio e eu morei com mais ou menos umas 40 pessoas de vários lugares do mundo, assim, né? De Cuba, Colômbia, de Gana, Ucrânia, Turquia, indianos. E aí depois eu percebi que, na verdade, aquela sucata não era sucata, gente. Era um material de trabalho, era o escritório. Sabe aqueles carros alegóricos de casamentos indianos? Eles tinham isso lá, eles forneciam isso pro casamento, né? E, gente, não era sucata aquilo, era o depósito deles. O escritório do meu empresário era lá, onde eu achava que era o fim do mundo. E eu comecei a perceber que isso era normal pra eles, e tava tudo bem. Aí eu falei, tá tudo bem, então eu não tô numa biboca, eu tô num lugar que inclusive o meu empresário indiano rico mora, né? Ele também morava lá. Você ficou mais tranquila porque não era só você que tava se fudendo. Sim, não, gente, não era só eu que tava me fudendo. É porque é uma né? outra realidade, né? A gente tá acostumado com uma certa higiene, saneamento básico, que nem você falou. Conforto, estrutura, né? Design das coisas, né? Tipo, a foto você faz de um jeito, até que parece quando você vai nesse lugar. E eles têm uma condição diferente, né? Um outro mundo. Eu morro de curiosidade porque todo mundo relata muito isso, né? A gente não pisou lá ainda, mas tô louco pra pisar. Um dia iremos. E vale muito a pena, sabe? Muitas pessoas perguntaram assim pra mim, eles são porco? E, gente, eu não gostava de que eles falassem isso, não gostava de ouvir esses comentários. Porque, assim, é a perspectiva que eles têm, é a visão que eles têm de higiene, né? E, assim, a gente não pode comparar com a nossa higiene. Então, eu fui pra lá com o coração muito aberto, com a mente muito aberta, pra realmente viver tudo aquilo. E eu sabia que era temporário, e eu sabia que eu tava, assim, realizando um grande sonho, né? Apesar de todos esses perrengues, assim. Aí, por exemplo, né? Aquele negócio da água. Depois de um mês que eu estava lá, o nosso filtro quebrou. Aí a gente chamou um técnico, né? O técnico falou assim, nossa, mas esse filtro tá quebrado há muito tempo. Ou seja, eu fiquei um mês tomando água da torneira da Índia, água sem ser filtrada, sabe? Você tava só achando. É legal que a ignorância é sempre uma bênção, eu falo. Você não sabia, tava tudo bem. A partir do momento que você sabe, começa a ficar ruim. Sim, né? Ainda bem que aí, tipo, fiquei sabendo no dia, já trocaram e ficou tudo bem, sabe? E aí, assim, eu comecei, assim, a participar de muitos casamentos indianos, né? A maioria dos eventos foi casamento indiano. E as pessoas apresentavam a gente, né? Tanto eu quanto minha amiga, como russas. Porque lá na Índia é muito comum ter russos, né? E aí a gente sempre falava que não, que a gente era brasileira, né? E, assim, eu me sentia, assim, muito bem recebida lá na Índia, sabe? Eu me sentia todos os dias num filme de Bollywood. Desde, assim, tudo era uma aventura muito grande, né? Eu ia pros shows, né? Muitas vezes lá em Delhi mesmo, porque eu morei em Delhi. Mas assim, a 2 horas da minha casa, ou a 7 horas de viagem. Teve um dia, gente, que eu viajei 13 horas. Fui e voltei. Dancei 2 músicas e voltei. Mas como você viajava com aqueles tipo, furgãozinho caindo nos pedaços? Tuk-tuk. A gente viajava com os carros, né, da companhia. E assim, tipo, eu tive que dormir muitos dias, assim, no carro mesmo, né? Porque era viagem de ida e volta. E já fiz viagem de trem também.
Não sei, gente. Posso continuar desse jeito? Claro, não, eu tô morrendo de curiosidade aqui de saber o seu relato, porque você tá falando, eu fico imaginando, porque assim, no fundo você tava trabalhando, né? E é trabalhando com umas condições muito diferentes daquelas que a gente tem no Brasil. Porque por mais que o trabalho seja ruim no Brasil, a gente acaba não passando por certas coisas, né? Mesmo não sendo uma estrutura muito boa. Então eu tô curioso porque você se empenhou em fazer isso. Porque em qualquer momento você podia meio que romper isso, né? Mas acho que você tinha um objetivo maior de estar ali, né? E aqui eu tô pensando, você tá falando que viajou 12 horas pra chegar no lugar dançar e voltar. São 12 horas pra ir e 12 horas pra voltar. Ou seja, são 24 horas dentro de um carro, né? Sim, 24 horas dentro de um carro, com dor nas costas, e aí a gente chegava. E aí, gente, aqui entra assim, a organização peculiar que eles têm, sabe? Porque eles falaram no contrato que seria 6 dias de trabalho e 1 dia de folga. Que nada! Tipo assim, dias seguidos de trabalho, a gente nunca sabia quando a gente ia ter folga e a gente nunca sabia quando a gente ia trabalhar. Então, a gente precisava ficar 24 horas no celular, que eles mandavam no grupo. E aí, eles mandavam a gente pra… Vamos supor, agora são 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, eles mandavam mensagem que 3 horas eu tinha que estar pronto, que eu ia fazer uma viagem de, tipo assim, de 7 horas. Então, eu deixava as coisas já mais ou menos pronto, a roupa mais ou menos pronta, já deixava assim, um kit básico pra viagem. Eu só catava e ia, sabe? Então, eu tava assim, muito acostumada. Você viveu por trabalho nesse período, então? Você ficou praticamente integralmente disponível a trabalhar? Disponível pro trabalho. Aí, quando baixava a temporada, a gente tinha, assim, uns 5 dias de folga. Aí, eram os dias que a gente aproveitava e ia passear. Teve dias de eu não ia ter trabalho, eu tava dentro do metrô, indo passear num jardim, né, que… Eu tentei num jardim muito bonito lá 3 vezes, né? Na primeira vez, eu estava pronta pra ir, eles me mandaram trabalho. Eu, puta que pariu, né? Falaram que eu tava de folga. Ok, minhas amigas foram, eu fiquei super chateada, tudo bem. Na segunda vez, eu perguntei pro meu empresário, eu falei, eu posso ir, vou ter trabalho? Ele, não, pode ir. Gente, eu estava na metade do caminho, dentro do metrô. Eles, Liz, você precisa voltar, porque o cliente pediu uma bailarina. Falei, gente, mas como assim? Um casamento indiano de 4 dias, onde existe todas as informações do mundo nesse casamento, no sentido de muita, muita, muita comida, muita decoração, muita flor, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Sim. Eu falei, como que eles deixam de última hora? Gente, eles deixam de última hora mesmo. Ah, é tudo? Não tem sentido. É tudo, é o jeito deles, é como eles… Isso funciona lá pra eles, né? Então, no começo pra mim foi difícil, porque eu falei, meu Deus, mas é complicado isso. Tanto que o meu empresário falou que ele nunca tinha trabalhado com latinas. Estava eu, minha amiga, que também é brasileira, outras, uma cubana, outra chilena, né? Outra colombiana. E aí, ele ficou meio em choque, assim, porque ele falou que a gente era muito briguenta. Porque a gente exigia, a gente ia discutir, a gente falava, meu, o que vocês estão pensando, sabe? Não é assim, não foi isso que vocês combinaram. Então a gente sempre ia brigar com eles, né? Mas eles gostavam da gente, né? No fim dava tudo certo. E a gente ia, né? Só que aí eu não conseguia programar passeios pra ir, só que ao mesmo tempo, se não fosse por esse trabalho, eu não teria conhecido a tradição indiana que eu conheci, né? Eu tive a oportunidade de participar de muitos eventos, muitos casamentos e olhar, assim, as coisas acontecendo muito de perto, assim. Isso pra mim foi uma coisa muito incrível, né? Eu só conseguia sentir felicidade e agradecer por estar lá, né? A questão da comida foi muito difícil pra mim, porque no primeiro mês eu comi de tudo. E lá a comida é muito apimentada. E a Índia, a gente tem um cheiro, que é um cheiro misturado de pimenta com tempero, com poluição. Eu achei que ela ia falar sua coisa de alimento e tal. Eu falei assim, ela vai falar pimenta, sei lá, curry, sei lá. Poluição. Poluição. E poluição, gente, eu vou te falar. Eu vou dizer que eu sinto muita saudade, viu, desse cheiro, assim, sabe? Sério? Eu lembro, assim, porque esse período que eu vivi lá foi uma coisa muito incrível, né? Tanto de autoconhecimento, tanto na questão desse intercâmbio cultural, né? De poder conhecer um outro lado do mundo com pessoas com costumes totalmente diferentes dos nossos, né? E aí, assim, eu tentava ir fluindo, né? Eu falei, ok, é pra isso que eu tô aqui. Então, eu pude conhecer muitos lugares. E assim, né, gente, o trânsito, a buzina. Eles buzinam pra absolutamente tudo. E aí, gente, eles também dirigem de um jeito muito peculiar, né? Porque, assim, não tem, assim, vida louca, né? Terra de ninguém, você vai dirigindo, se a mão você corta, você volta. Às vezes a gente passava numas ruas muito estreitas com moto, né? Tinha umas motos estacionadas, aí a van não conseguia passar. O que eles faziam? Eles literalmente tiravam a moto do lugar. Mas com a mão ou com o carro? Porque com a mão.
Não, ele descia, aí já vinha outras pessoas, já que nem conhecia, já catava a moto, trocava de lugar pra vão conseguir passar. Gente, né? E aí, assim, nessas viagens, eles correm muito, eles brecam muito, eles buzinam muito. Então, assim, era tipo uma montanha-russa, né? Nossa. E eu não conseguia dormir. A Manu não vai conseguir sobreviver lá, porque… vomitar tudo. Ela tem que ser a base de draminha a viagem inteira. Ô, Liz, você tá falando isso e eu lembro de ter visto um story seu, na época que vocês estavam lá ainda, que você tava tentando atravessar a rua e você não conseguia. Sim, eu realmente não conseguia atravessar, porque era tuk-tuk, motocicleta, carro, elefante, às vezes passava elefante, vaca. Gente, vaca. Existem as vacas realmente no meio da rua, que elas passam por nós. E uma vez eu vi uma vaquinha com florzinha na cabeça, sabe? Bonitinha. E assim, é engraçado porque essa questão que a vaca ela é sagrada, mas ao mesmo tempo ela fica na rua comendo lixo, sabe? Então isso é muito… São muitos contrastes, assim, sabe? Eu falo que a Índia, pra mim, foi assim, caminhar por contrastes, né? Começando da comida, né? Que era apimentada, que aí depois do primeiro mês eu não consegui mais comer comida de lá. Era muito forte, e aí a gente pedia, né? O primeiro mês você conseguiu comer normalmente, mas depois você entojou, né? Eu usava essa palavra, não sei se é certa essa palavra, mas você não aguentava mais comer por causa que começou a ficar muito pesada a pimenta? Sim, muito pesada. E assim, na verdade, nesses casamentos que eu ia, nesses eventos, sempre tinha muita comida, gente. Que bom. Então eu provava de tudo. Mas eu cozinhava em casa também, né? Então, assim, eu cozinhava em casa e era tipo um fogão elétrico de 2 bocas pra, tipo, 12 pessoas cozinhar, então tinha que fazer fila, né? O bom é que, assim, eu sou vegetariana aí, tô em transição pro veganismo já tem alguns meses. E a Índia, a grande parte da população é vegetariana, né? Então, nesse ponto, pra mim, foi muito bom, né? No outro ponto, na questão da comida, foi difícil por conta… Tipo, nos lugares, assim, às vezes, quando a gente viajava… Às vezes, a gente ia pra alguns lugares muito no interior de uma cidade lá, bem interior. E aí, um pessoal bem, assim, bem raiz, sabe? E aí… As comidas eram muito indianas, assim, e às vezes eu não conseguia comer. E teve, assim, dias de eu ficar, assim, em eventos, tipo, comendo arroz e tomate só, sabe? Não achava um café, não achava nada, assim, que eu conseguisse comer alguma coisa, sabe? Aí, assim, quando eu ia nos eventos, eu comia muita fruta, tinha muita fruta e eu sempre levava, né? Minha banana com pasta de amendoim, né? Eu sempre levava isso, assim. Era o seu coringa pra você poder não passar fome. Porque você falou que você chegou a passar fome, né? Sim, passei fome. E aí, assim, eu pensava, né? Eu falei, gente, tá valendo a pena? Eu falei, tá valendo, porque é uma coisa que é temporária. Eu vou voltar, né? E aos poucos eu me acostumei. E aí, gente, eu sonhava muito que eu tinha ido embora da Índia. E me dava desespero de saber que eu tinha ido embora. Porque, assim, eu vivi muito intensamente lá, sabe? Então, foi muito bom pra mim. E aí, eu tive um sonho uma vez lá na Índia. Eu ainda estava lá. E eu sonhei que eu tinha voltado pro Brasil. E aí, perguntaram assim pra mim, Liz, do que você mais sente saudade da Índia? E aí, no sonho, eu respondi assim, eu sinto saudade do sorriso dos indianos. Porque onde a gente era recebida assim com muito carinho, né? Um mercadinho lá perto de casa, quando a gente ia, parava o mercado. Eles estavam todos assim, olhando pra gente, assim, encantados, assim, sabe? Tratando muito bem. O tom de pele, o cabelo, é uma coisa que é muito diferente do deles, né? Porque o cabelo indiano é aquele cabelo escuro, né? Escuro, forte, com bastante cabelo, né? Grosso, sei lá, parece ser bem grosso. E eles têm uma pele meio mais morena, né? A gente branco, cara de misturado de europeu com índio, é muito diferente. Eles falavam que você era russa, né? Eles não sabiam nem distinguir quem era, porque tem uma diferença grande de você e uma russa, né? Não é parecido. Sim, e você sabe que eu já fui em eventos assim, que eles olhavam pra gente como se a gente fosse ET. Aí eu perguntava, gente, por que eles estão olhando assim pra gente? Tipo assim, eles olhavam assim, ó. A cara dela. Bom, quem tá ouvindo não viu a cara, mas ela fez uma cara de tipo… As crianças desconfiadas, sabe? De criança você tá me enganando. E aí eles falaram assim, né? Eles falavam assim, dizer, porque eles nunca viram uma mulher branca. Eu falei, gente, que loucura, né? Que loucura isso, sabe, né? Muita gente já falou, inclusive uma coisa que marcou muito é que eu conheço pessoas que falam que vivem
entre o amor e o ódio com a Índia. Ao mesmo tempo que ela tem as coisas que pesam, que você fala, pô, é foda isso, mas tem essa paixão que você tá falando, tipo, não, mas eu não quero ir embora de lá, eu tava tendo pesadelo com eu ir embora de lá, eu gosto de lá. E a gente ouve isso praticamente de todo mundo que a gente conversou sobre a Índia, meio que tem esse fundo, sabe? De que, tipo, é um lugar pra você ir e experienciar a Índia. Não turistar, é experienciar, né? Porque aquilo vai te mudar, né? E isso é uma coisa que, tipo, nossa, é muito legal ouvir essa paixão que a galera conta e que você tá falando também. Sim, e eu acho que aí entra essa questão muito da espiritualidade, né? Que é algo que eu gostaria, assim, de ter praticado mais, gostaria de ter ido mais em templos. Por onde você anda tem um templo, isso é muito legal. Você sempre fica ouvindo músicas, né, dos templos, assim, de fundo, né? Misturado com a buzina. Com as vacas, né? Então, assim, tem isso. E aí eu comecei a perceber os lugares, né, que eu ia. Acho que quase todos os lugares que eu fui sempre tinha um altar para Ganesha. E todos os eventos, né, casamentos, festas de empresa, assim, que tinha, sempre a primeira dança é uma dança homenageando Ganesha. Sempre, né, é um Bollywood pra Ganesha, assim, né? Ai, que legal. E aí eu comecei a perceber que eu falei assim, gente, essas pessoas… Comecei a ver o jeito que essas pessoas viviam, né? Eu falei, a espiritualidade tá nesse caos que eles vivem. Eu acho que a espiritualidade é você estar bem no meio do caos. Porque eu acho que é muito mais fácil quando a gente chega lá na Índia e vai para um templo, que é uma coisa incrível, né? Por exemplo, o templo de Lotus, que eu conheci, que é um lugar assim, parece que é… Tinha lugares que eles nem deixavam a gente fotografar, que era um silêncio, uma beleza, uma energia, uma coisa incrível. E aí é fácil você se sentir calmo, é fácil você se sentir tranquilo, é fácil você se conectar. Sim. Né? Mas eu acho que é o dia a dia, é o caos, né? Eu acho que assim, o tuk-tuk com… Que assim, era um valor muito baixo, né? Muito baixo da corrida de um tuk-tuk. E eles viviam daquilo, sabe? Sim, o dia inteiro pra lá e pra cá e praticamente não ganha nada, né? Praticamente não ganha nada, eles precisam disso, né? E aí eu vi as casinhas super simples em frente lá, o prédio onde eu morei. Tinha uma casinha que era chão de terra, sabe? Era muito… E eu sempre observava, né? Tinha uma mocinha que morava lá e ela cozinhava no chão. Eles têm muito esse hábito, né? Muito da cultura. Eles ficam muito no chão, sentado muito no chão, assim, né? Expõe as coisas no chão. E aí, sempre é com aquele colar de flor, né? Que é uma oferenda hindu. E eu comecei a perceber, falei, gente, eu acho que essa aqui é a espiritualidade, sabe? Você conseguir essa conexão aonde você tá. Então, isso foi aos pouquinhos me acalmando, assim, sabe? Eu imagino que não deve ter sido fácil pra você ter que voltar, né? Porque não tava nos seus planos… Assim, você falou que você queria continuar viajando, porque você ia acabar seu período lá. E aí você ia, sei lá, pra onde. Você não chegou a falar pra gente, mas você ia continuar viajando. Mas essa questão do coronavírus, que também ferrou muita gente, a gente, todo mundo, né? Fez você voltar até um pouquinho antes. Imagina que não deve ter sido legal, não deve ser uma experiência legal. Não sei como você tratou isso. Então, gente, foi assim, foi uma coisa muito louca, porque, olha só, eu cheguei lá entre setembro e outubro de 2019. Eu consegui ir conhecer o Taj Mahal em março. Gente, conheci o Taj Mahal, na semana seguinte fechou por conta da pandemia. Caramba, quase você não conhece. Nossa, imagina. Ia ser a maior frustração da minha vida, sabe? E, inclusive, quando eu fui no Taj Mahal, eu estava com infecção de urina, porque eu não conseguia ir ao banheiro, eu não conseguia tomar água, por conta dessas viagens loucas, né, que eu fazia, assim, né? E aí, quando eu e minha amiga, a gente fez a programação pra voltar, a gente ia ter alguns dias de férias lá, né, que era baixa temporada, né, de eventos, porque lá os casamentos, eles acontecem em um determinado período lá, né, tem uma tradição aí, em alguns meses não acontece, né. E aí, a gente ia pra Tailândia, depois a gente ia voltar e ficar mais um mês na Índia, tanto que a gente precisava renovar o nosso visto. Aí nós íamos voltar, a gente ia parar em Amsterdã. Não, a gente ia parar em Paris, depois a gente ia pra Amsterdã, depois a gente ia voltar pro Brasil. Então a gente ia fazer esse roteirinho. Aí assim, a nossa passagem era pro dia 14 de março de 2020 pra Tailândia. No dia 13 de março, a Índia liberou um comunicado oficial dizendo que, a partir do dia 14, a fronteira estaria fechada. Então, quem saísse do país não ia conseguir voltar. Por um dia que eu não fico presa fora da Índia. Nossa, verdade. Com todo o meu dinheiro, todo o meu salário lá na minha mala, com tudo lá, né? Com todas as minhas coisas. E aí, tanto que o meu empresário, ele tinha ido pra Turquia. E aí ele ficou na Turquia por meses, porque ele não conseguiu voltar.
né, uma colega nossa da Colômbia, ela tinha ido passar uma semaninha de férias em Dubai. Ela tá em Dubai até hoje, ela acabou ficando por lá, né, e ela não conseguiu voltar. Essa aí errou bem, né? Essa aí errou bem. Foi parar em Dubai, não conseguiu. Depende, é caro, é um erro caro. Mas se ela conseguir se ajeitar lá, ela tá num lugar que, pra faturar dinheiro, ela consegue, se ela quiser fazer um pé de meia. Sim, e ela toca violoncelo, né, essa minha colega. E ela tá super bem lá, tá trabalhando, encontrou um amor lá, tá super feliz em Dubai, né, perdido em Dubai, feliz. Ixi, não volta mais, essa já era. Ô Liz, mas dentro das histórias que você tinha comentado comigo antes nos bastidores, eu fiquei curiosa com algumas, né? E aí eu queria puxar uma aqui, que eu queria que você me contasse. Que história é essa de dançar numa gaiola? Essa hora que ela Manu me falou o título, eu falei, nossa, esse é clickbait. Gente, essa história foi o seguinte. Era dezembro, um frio, gente, um frio. Tava, tipo assim, 4 graus, né? E aí, tanto que eu acho que eu tive pneumonia depois disso. Porque eu fiquei muito doente, assim, né? Mas deu tudo certo. Sempre deu tudo certo, né? É incrível, assim, né? Como deu tudo certo até agora. E aí, chegamos lá pra dançar. E aí, era uma festa que chamava Carnaval. A gente, nossa, carnaval, né? Mas, gente, nada a ver. Assim, era como se fosse uma festa de final de ano, com muita comida, com dança, show, né? Então era mais ou menos isso. E aí, nos casamentos da Índia, é muito engraçado porque as decorações, elas não se conversam, né? Então, assim… É um carnaval. É um carnaval. Tá aí, ó. Descobriu o motivo de chamar carnaval. O motivo de chamar carnaval. Como eu mencionei, nessa empresa que eu trabalhei, eles tinham recepcionistas de eventos. E que, às vezes, a gente também fazia esse trabalho, né? A gente ficava com uma roupa ou com sari, ou com uma roupa de flor, toda florida, recepcionando as pessoas, elas tiravam fotos com a gente, né? E a gente ficava lá fazendo namastê pra elas. Então, assim, era divertido, mas era muito cansativo. E quando tava muito frio, era muito ruim, porque era muito tempo, né? E aí, tinha umas roupas, né, lá da companhia, que, tipo assim, era uma roupa de bola de Natal, sabe? Umas coisas bem bizarras. Então tinha essa roupa de bola, aí tinha umas meninas vestidas com roupa como se fosse assim de carnaval mesmo, com penas, e outra de anjo e bailarina de dança do ventre. Então assim, era tudo muito aleatório, gente, tudo muito aleatório, né? Uma dessas roupas era photo frame, né, o nome da roupa. Porque imagina, um quadro, como se fosse um quadro vivo. Era um quadro de tecido, a pessoa ficava com a roupa igual ao fundo do quadro e ficava lá, né, fazendo namastê como se ela fosse um quadro vivo. Não sei se vocês conseguiram imaginar. Sim. Tinha isso em festa de fantasia que a galera fazia do Instagram também, que aí pra me curtir, o cara segurava tipo um negócio de papelão com o formato do Instagram e era tipo isso, ele é uma foto do Instagram. Era isso, gente. E aí, quando eu falava que isso era bizarro, meu empresário ficava chateado, sabe? Porque ele vinha mostrar pra gente, assim, com todo o orgulho do mundo, olha a nova roupa aí das recepcionistas. Eu falei, gente, que coisa bizarra, meu Deus, que é isso? E aí, no primeiro show que eu fiz, tinha uma menina vestida de photo frame, né? Eu pensei, graças a Deus, não sei eu que tô aí. Aí eu comecei a ver que todo dia uma que fazia, eu falei, gente, meu dia vai chegar. E meu dia chegou. Nossa. E quando eu contei isso, que eu tô contando pra vocês, pro meu empresário, que eu tinha essa ideia, eu falei, nossa, no dia que chegar, ele ficou chateado, sabe? Ele falou assim, mas isso daí é uma tendência da Europa. Ele ficou bravo comigo, sabe? Eu falei, nossa, né? Eu nunca vi, mas de tão tendência eu nunca vi, mas tudo bem. Gente, eu nunca tinha visto. Então, Nem assim, só pra contextualizar o porquê que as coisas são muito aleatórias lá. É uma decoração muito peculiar, tudo muito aleatório, não conversam as coisas, sabe? Sem contar dos drones, muito drone, assim, que quando os noivos chegam, eles ficam jogando pétalas de rosa, sabe? Umas coisas assim, muito de outro mundo. Enfim. Tinha uma gaiola gigante lá. Aí o meu empresário, né, que tava nos acompanhando aquele dia, falou assim, Liz, é lá que vocês vão ter que dançar. Eu olhei pra cara dele e falei, é sério? É sério isso? Ele falou assim, você se sente confortável? Lógico que não. Eu falei assim, não, mas eu vou dançar lá.
eu quero sentir isso. Eu quero ver como que vai ser. E aí, gente, eu acho assim, isso pra mim representou teve uma representação muito grande quanto à questão da mulher, né? E a questão de que a Índia, ela é o país mais perigoso para a mulher, né? Essa questão do machismo, embora as mulheres elas vêm conquistando muitos direitos lá na Índia, muito respeito. Eu fiquei muito feliz quando eu vi policiais mulheres lá. Ai, que legal. Sabe, se impondo, assim. Eu fiquei muito feliz de ver, né? Porque eu não tinha essa ideia antes de ir pra lá, né? Então eu pude conhecer lá. E aí, eu fui dançar dentro da gaiola. E aí, embaixo da gaiola, tinha tipo um vidro com água. E tava gelado pra caralho. Um vidro com água? Meu pé, ele ficou assim… Eu não sei como que eu consegui dançar. Eu fui dançar umas 3 vezes lá. Assim, tipo, a gente dançava… Eu voltava, colocava roupa de frio, tomava coisa quente, assim, porque era muito, muito frio. E aí eu dancei na gaiola. E eu falei, meu Deus, como que vai ser essa experiência? Não tinha, assim, muito espaço, eu não tinha muito espaço pra dançar. Só que, por fim, foi assim… As pessoas pararam pra ver, as pessoas se divertiram, as crianças brincaram comigo. Eu fiquei brincando com as crianças enquanto eu dançava. Então, assim, não era uma gaiola. Era uma decoração aleatória que parecia uma gaiola, que tava tudo bem. Sim. Pra eles tava tudo bem. Mas a sensação de dançar dentro dessa gaiola… Né, toda essa… O que isso representa no sentido da mulher não ter voz, né? Da mulher, ela estar buscando aí a sua voz, a sua liberdade. E o quanto que as coisas estão mudando, né? Rompendo muitas barreiras, muitos paradigmas. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Até fiz um textão no meu Instagram, né? Dessa dança aí, sabe? Sim. Porque no primeiro momento eu falei, imagina, onde já se viu, não vou fazer isso, mas… Tava tudo bem pra eles. Não era nada demais o que eu tava fazendo. Era pra mim mais difícil do que pra eles. Sim, porque tinha esse significado, a gente talvez pra gente, né? Pensando num animal dentro de uma gaiola, então tem esse significado mais fácil. Pra eles, que nem você relatou, você descreveu, não tem esse mesmo significado. Simplesmente mais uma novidade europeia que ele tá trazendo lá. E na cabeça dele não tem essa representação, né? Mas é engraçado ver que conflita a cultura nossa com a cultura deles, que tem uma visão diferente das coisas, né? Eu vou aproveitar que a Liz tá falando aí dessas festas super peculiares, com decorações peculiares. Que história é essa de chuva de dinheiro? Gente do céu. Fui num show, né? Primeiro show que eu fui fazer. No segundo show, que eu fiz sozinha. E nesse dia, inclusive, o carro quebrou, eu fui de tuk-tuk no show, né? Fazer o show. E aí, gente, eu tava de cílios, eu tava com o cabelo todo arrumado. E aí, eu coloquei um lenço na cabeça, assim, né? E fui, né? E aquele vento, gente, uma meia hora mais ou menos no tuk-tuk, cheguei lá no show. Aí, gente, eu comecei a dançar. De repente, começaram a me jogar dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que é isso? O que eu faço agora? É pra mim? Eu fiquei chocada. Eu pego! Posso pegar? Eu pego, eu não pego, eu devolvo, o que eu faço? Eu fiquei em choque, eu nem sei com que cara que eu dancei, né? Porque eles falam, nossa, que essa menina dançando, fazendo essa performance, né? Esquisita. E aí, eu fiquei olhando, né? E assim, acho que fazia, sei lá, 10 dias que eu tava lá, gente. E eu compreendi um pouco da língua, né? Do inglês. Lá, a segunda língua deles é o inglês. E eu aprendi a me comunicar em inglês lá com eles, né? Então, tipo, a maioria conversava em inglês. E aí, aos pouquinhos, eu fui me soltando, né? Essa questão da conversação. E às vezes era muito difícil. Uma brasileira que malemar fala inglês, falando com um indiano, com sotaque de indiano, falando inglês. Gente, às vezes não virava conversa, sabe? Ficava tudo muito truncado. Se parar, eu fiquei olhando. Aí, a hora que eles jogavam o dinheiro, ia depois outras pessoas ir lá, puxava com um rodinho o dinheiro de volta, pegava e entregava pra eles de novo. Pra continuar jogando? Pra continuar jogando, gente. Mas, gente… E aí, eles têm muito essa tradição também de jogar dinheiro. Tanto que eles jogam dinheiro na noiva. Eles vêm com o dinheiro assim em cima da cabeça e começam como se fosse, tipo assim, passar por cima da cabeça fazendo uma volta pra trazer sorte, né? Traz coisas boas. Então, eles têm esse negócio com dinheiro. E aí, eu penso assim, que é a questão do homem, e eram homens que faziam isso, né? Do homem indiano, que isso quanto que representava o poder, a força, a virilidade deles, porque eles jogavam o dinheiro na bailarina, sabe?
Sim. E aí eu achei muito bizarro isso, foi muito esquisito. E já teve outros shows que eu ganhei dançando dinheiro, né? Eles me deram dinheiro, mas assim, né? Porque eles é uma forma de valorizar. Porque assim, eu tinha recebido o salário da empresa, né? E aí, em alguns shows eles davam, né? Que a gente chamava de propina, né? A gente falava propina lá. E a gente ganhava aí esses dinheirinhos aí, né? E era uma coisa muito, assim… As gorjetas, né? Eu acho que propina é em espanhol, não é? Em espanhol sim, que é propina. Sim. Ô, Liz, mas esse dinheiro era de verdade? Ou que eles ficavam tacando, puxando com o dólar rodo? ou é dinheiro deles lá? Era dinheiro deles e era um dinheiro fake. Ah, dinheiro fake. Dinheiro fake, era que eles jogavam no chão, nesse que eles puxavam com o rodinho. Tá. Em outros eventos, não. Eles vinham, jogavam, eles, tipo, entregavam, as mulheres entregavam também. Então tem isso da mulher também entregar o dinheiro pra quem ela tá valorizando o trabalho, né? Dar um dinheiro a mais. Acho que eu falo propina porque eu morei com uma… Ela é metade brasileira e metade espanhola. E ela que falava propina, então. É, a gorjeta. Daí que vem propina, que a gente fala propina. Bom, eu já tô aqui, tô embalando aqui nas histórias de shows aí que você me falou. Que história é essa de um quase sequestro depois de um show? Eu fiquei assustada, eu falei, gente… É só clickbait, né? Essa história dela. Como assim? Então, eu e minha amiga, graças a Deus, eu estava com minha amiga esse dia. Foi um show lá em Delhi. E aí, sempre… Vamos supor, tinha um evento, aí tinha o cliente. O cliente contratava a nossa empresa. Aí, às vezes, vinha a gente chamava de manager dessa outra empresa, buscava a gente, né? Levava, trazia de volta. Enfim, e era um homem que veio buscar eu e minha amiga. E esse homem falou assim que ele era um dos melhores amigos do meu empresário, né? Eu fiquei pensando, ainda bem que era um dos melhores amigos, porque se não fosse, eu não tava aqui pra contar essa história pra vocês, né? E aí, a gente foi pro show. E foi, assim, muito legal, foi muito divertido, foi muito gostoso. Ele foi muito protetor, né? Ele cuidou muito da gente, ele era muito nosso segurança, assim. Na hora que acabou o show, a gente foi jantar. E tinha outras mulheres indianas também lá. E, gente, era assim… Era muito engraçado que às vezes a gente ia se trocar. Nesse dia a gente se arrumou e a gente foi num shopping. A gente se arrumou num salão de beleza, mas cada uma que se arrumou. O salão só cedeu espaço pra gente poder se trocar. E as meninas que estavam lá no salão, elas ficaram com a gente dentro de um quartinho, parada, olhando pra gente o tempo todo, assim, ó. Tipo assim, quem que são esses ETs aqui, sabe? Assim, encarando na caruda no sentido de eu quero te ver. Eu falei, deixa, tá tudo bem, fica aí vendo. Se você quer ficar vendo, a gente se trocar, a gente se maquiar, ok, isso é um detalhe. Aí depois a gente acabou o show, fomos jantar. E aí, uma coisa que lá é muito comum deles é o chapati, aquele pãozinho indiano. Então, eles pegam esse chapati, eles cortam, eles pegam a comida com o chapati e comem, né? E aí, eu catei esse chapati e fiz um lanchinho. Eles começaram a olhar pra minha cara e dar risada. Tipo, nossa, menina, que jeito estranho que você come, né? E aí, a gente tava dando risada. E aí, esse cara que tava com a gente ofereceu uma cerveja. A gente tomou uma cerveja. Aí que foi o nosso erro. A gente não deveria ter feito isso. Porque ele sentiu isso como uma abertura e não foi isso. Aí eu falei, putz, amiga, a gente não tá no Brasil, né? A gente deu uma viajada aqui. Aí ele começou meio que se aproximar da gente, assim, com segundas intenções, a gente começou a dar um corte. Mas você percebeu na hora? Tipo, que você aceitou a cerveja, você falou, putz, caiu a ficha, assim, na hora ou foi depois? Não, foi depois que ele começou a ficar muito próximo e relar. Eu falei, amiga, fudeu, não era pra ter acontecido isso. Ok. Fomos embora. Era muito comum a gente ir com uma galera, voltar com outra, entrar a gente no carro. E aí, a hora que a gente foi embora, entrou esse cara. Estávamos em 4 homens dentro do carro, mas eu e minha amiga, que era aqueles carros que tinha 2 bancos do passageiro, carro grande, assim, né? Tipo, e com 8 lugares. Sim, tipo uma vanzinho. Aí tinha, tipo assim, 2, 3, 4 caras e esse cara do nosso lado. E ele veio, tipo, no banco com a gente. A gente achou estranho esse monte de homem entrando dentro do carro. Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, que bizarro, né? Que esquisito. Mas até então, ok, né? Esse cara era melhor amigo do nosso empresário. Tava me sentindo com meu pai dentro do carro, né? Tava tudo bem. Esse Kengo tentou me agarrar. E aí eu falei assim, o que você tá pensando, né? Tipo, tudo em inglês, brigando em inglês, né? Cara, eu falei, o que você tá pensando? Você tá louco? Aí ele ficou meio sem graça, assim. E aí, eu comecei a conversar com a minha amiga. Eu falei, amiga, eu acho que assim, a gente precisa contar pro nosso chefe, né, nosso empresário, isso que aconteceu. Que ele tentou dar em cima da gente, ele deu em cima de você, depois deu em cima de mim. E a gente precisa reportar isso pra ele. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, ó, a hora que a gente chegar, a gente pode falar com você? Eu tô aqui com ele e tal. Aí ele falou assim pra mim, eu não sei de onde que ele tirou isso, mas ele falou assim pra mim, vocês estão em quantas pessoas no carro? Aí eu falei, a gente tá… Aí eu falei pra ele quantas pessoas que a gente tava no carro.
Ele falou assim: me manda a sua localização em tempo real e tenta tirar foto dessas pessoas sem eles perceberem. Ai, meu mundo acabou nesse momento, né? Nossa, imagina. Eu tô arrepiada. Eu tô aqui só pensando. Ai, credo. Eu, como mulher, eu já tô arrepiada, credo. Aí, que assim, eu tinha comido, como eu disse, né? Eu não conseguia comer muitas coisas. Eu tinha comido muito esse lanchinho com pepino. Eu comecei a passar mal, começou a me dar uma azia. Eu fiquei meses sem conseguir comer pepino depois desse dia que eu passei mal. E aí, eu comecei a ficar em choque. Eu fiquei, assim, muito em choque, com muito medo. E assim, a gente tava 2 horas pra chegar em casa. E é assim, gente, eu não sei o porquê que eles não fizeram nada com a gente, porquê que eles não levaram a gente pra lugar nenhum, porque eu acho que era essa a intenção deles, né? Foi assim, a situação mais, acho que o perrengue que eu mais me senti insegura lá foi esse dia. Aí eu segurei o meu celular, no mapa, né? Eu fui vendo pra eles verem que a gente tava atenta, né? Só que aí eles conversavam entre eles, em índia, a gente não entendia. E aí o cara bêbado, sabe? E a gente tentando… Nisso a gente mandou uma mensagem pra uma amiga nossa. Que desespero. Aqui do Brasil, que faz umas rezas, sabe? A gente começou a ficar desesperada. E assim, eu acho que se eu tivesse sozinha, eu teria tido uma outra atitude, assim. E como eu percebi que eles estavam indo pro caminho certo, mas o que eu tinha pensado? Em falar pra eles que a gente precisava ir no banheiro. Porque eu acho que eles iam parar pra gente ir no banheiro. Sim. E aí, gente, eu ia descer do banheiro e não ia mais voltar. Eu ia sair correndo, sabe? Óbvio. Aham. Mas aí, a gente foi voltando, assim. Aí o cara começou a tentar puxar a conversa com a gente de novo. E aí eu sei que a hora que nós chegamos lá… O meu empresário e mais 2 indianos saíram muito bravos e foram brigar com ele, sabe? Ai, que bom. E aí deu assim, tudo certo. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, isso porque era um dos melhores amigos dele. Tipo assim, aí ele falou pra gente assim, ele já tinha feito isso outras vezes com outras pessoas. Eu falei, e aí você manda a gente com ele, sabe? Nossa. Nossa, que merda. Nossa, eu fiquei aflita aqui você contando, porque… Eu também, aflitaça. Você já tá num país que você já vai com o estereótipo, né, que a gente tem. E aí você mulher, sozinha, com mais 4 caras, é foda. Eles falando uma língua que você não entende, né, falando entre eles que você não entende. É uma situação extremamente desconfortável, né? Sim, é muito desconfortável. E aí, nessa linha, assim, né? Eu vi algumas histórias de brasileira que tava com o marido, foi parada na rua e o indiano perguntou qual era o preço dela, né? Nossa. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu. Eu tava saindo do show, veio um cara, ele me abordou e falou assim… Perguntou se eu queria a companhia. Eu falei que não companhia. Ele perguntou qual que era meu preço, sabe? Sério? Aí eu falei assim… Tipo, eu cortei ele, não lembro o que eu falei. Isso já aconteceu outras vezes também, tipo, de vir perguntar pro meu empresário qual que era o meu preço, sabe? Sim. E eles ficarem muito bravos, assim, sabe? Só que eu falei, gente, eu tô aqui de passagem. Isso aí é da cultura deles. Eu não me sentia mal, porque eu sentia que eu tava vivenciando uma realidade que não era minha, né? Mas assim, eu cortava, me protegia como eu podia, assim, sabe? E brasileira é tudo muito simpática, né? Muito dada. Então a gente queria conversar, fazer amizade, né? Então aí a gente tinha que dar uns cortes, né? E aí o pessoal tende a confundir, né? Isso. A gente sorri muito pra todo mundo. Aceita cerveja, né? No Brasil não é No Brasil é mais ou menos um problema, mas não é tanto quanto é lá, né? Porque o cara entende. Ele paga cerveja e depois você fala, não, ele… tá bom, vai. Ô Liz, e seguindo nessa linha aí de tipo de machismo e tal, tipo, se sentir insegura, tudo. Você tinha me citado alguma coisa da questão de proibição de sair de casa. Mas vocês não podiam sair? Vocês tinham que ficar no lugar lá que vocês moravam? É assim, pra gente poder sair de casa, a gente tinha que sempre avisar onde a gente tava indo. E a gente tinha horário pra voltar. Né? É assim, nosso empresário… Ele não deixava a gente ficar, tipo, na rua. A gente nunca foi numa balada lá na Índia. A balada que nós fomos foi a balada que a gente tava trabalhando, sabe? Já dancei em pub lá. Muito divertido, muito gostoso, sabe? Muito legal, assim, né? Mas a gente tinha horário pra chegar. E aí, eles faziam, às vezes, algumas ameaças, né? E aí, teve um… Sério? Eles ameaçavam a gente, assim, tipo… Ele mandou assim no grupo, né, nosso empresário, né? Tipo, que se ele descobrisse que alguma de nós, assim, tinha muitas mulheres lá. Se alguma de nós estivesse envolvida com algum homem, se fosse estrangeiro, né, fosse indiano, na hora ele ia mandar a mulher de volta embora pro país, ia deportar ela, não ia pagar ela, ia impedir para que ela voltasse de novo pra Índia e fazer um terrorismo com a gente, sabe?
Nossa. Só que aí, nessa situação… Mas assim, ele sempre me tratou muito bem. Eu nunca tive nenhum problema com ele, né? Mas uma colega minha, cubana, ela arrumou um namorado indiano. Nosso empresário descobriu, deu maior forfé isso daí. Né? E ela também foi muito vida louca. Ela falou que ia viajar nesses períodos de férias, mas ela foi viajar com o cara, né? Então ela foi bem vida louca, assim, né? Então aí tinha essa questão. E aí teve um dia que o outro empresário… Tipo, ele entrou lá no meu quarto pra falar com a gente. E eu tava chorando, né? E aí eu comecei a chorar e tal. E aí ele contou pro meu empresário, que era o poderoso chefão, né? E aí o poderoso chefão me chamou pra perguntar o que eu tava chorando. Aí eu falei pra ele que eu tava com medo dele. Eu falei, eu tô com medo de você, tô me sentindo ameaçada por você. Por causa dessas coisas que você fica falando. E eu falava também, eu brigava, sabe? Porque eu sentia que era uma forma de sobreviver, assim, sabe? Às vezes eu fazia uns dramas. Mas eu sentia que isso era preciso pra eu conseguir ser ouvida lá, senão não ia ter voz. De certa forma, você também tá fazendo a mesma coisa que ele fazia pra você, né? O seu drama é equivalente à ameaça que ele fazia, né? Vocês ficavam mostrando, ó, eu também tenho poder, todo mundo tem poder, então, né? Pra ser respeitado. Será que ele não fazia isso também pra evitar que virasse outra coisa sem ser só bailarinas que estão indo lá? Tipo, pra manter o negócio muito profissional, por ele saber já da cultura, que é ali pra ele até tentar controlar um pouco, tipo, não sei. Não sei. Tô pensando aqui. Eu acho que pode ser um pouco disso, Manu. E também tem a questão do machismo também, sabe? Tem essa questão, sabe? Ele tem que ter o controle da situação, né? Por ser machista. Sim, ele tinha que ter o controle da situação, sabe? Mas assim, deu tudo certo com ele, assim, quando a gente precisou voltar pro Brasil, que a gente precisou ser repatriada, né? Precisamos entrar em contato com a embaixada. E eu precisei deixar uma mala lá. Tipo, com um monte com roupa de dança, com sapato. Porque não tinha espaço pra trazer, né? Era limitada a quantidade de bagagem, que era um voo de repatriação, né? Sim. Que, por sorte, tipo, a gente não pagou pra poder voltar, né? E porque não tinha mais voo pro Brasil, foi tudo cancelado, né? Nossa viagem que a gente ia fazer pra Europa também foi cancelada. E aí eu peguei e eu fiquei muito chateada, sabe? De ter que deixar… E eu não sou uma pessoa tão apegada materialmente assim, mas eu fiquei muito triste de ter que deixar um monte de roupa lá, sabe? Inclusive roupa de dança, roupa de frio. Mas aí eu dei essa mala pra indiana que morava em frente à minha casa, assim, sabe? Ela ficou super feliz, assim. Nossa, imagina. Então você deu de presente, você nem conta em rever essa mala, né? Não, dei de presente essa mala com roupa. Dei pra ela, sabe? Ela ficou super feliz. E aí, você tem pretensão de, depois que a gente passar, né? Porque uma hora ou outra vai passar. Esperamos o mais rápido possível, né? Voltar diretamente pra lá, continuar essa vida ou alguma coisa parecida? Então, eu tenho muita vontade de voltar pra Índia e de ficar, sei lá, mais ou menos uns 2 meses, 3 meses, mas por conta própria. Eu não sei se isso vai ser possível, né? Por conta própria, pra poder conhecer coisas que eu não pude conhecer, né? Em lugares que eu não podia, assim, né? Mas eu não sei se pra dançar de novo, porque, por um lado, foi muito bom essa experiência, mas pelo outro lado, foi muito ruim a experiência de eu ser julgada pela minha aparência, sabe? Sim. Eu ser valorizada pela minha aparência, pela cor da minha pele. Porque isso é muito estranho, gente. Essa sensação é muito estranha, sabe? De eles escolherem, você vai no evento porque você é mais branca, sabe? Isso me dava um mal-estar. Era muito esquisito, sabe? Às vezes eu me sentia meio objeto, então isso era muito ruim. É porque você acaba sendo exótica, né? Você é exótica pra eles. Ô Liz, e pra encerrar, eu gostaria de perguntar, já que você passou por tantas experiências, assim, algumas até não deu tempo aqui de falar, até porque a gente precisaria de vários programas pra você contar todo, porque foi bem intensa a Índia. O que mudou em você? Qual foi a Liz que voltou diferente? A Liz, né, que estava lá, foi uma Liz que sentia que tudo era muito possível, sabe? E tudo era muito possível e que a gente consegue se adaptar ao que for, assim, né? Que eu acho que essa questão muito da espiritualidade que eu trabalhei em mim. É o quanto que você encontra a sua espiritualidade no seu caos. Sim. Né? São esses momentos, né? Tipo, o seu tempo sagrado, né? Que é você mesmo, a sua consciência, a sua própria vida, né? É claro, assim, o conforto é muito bom, é muito gostoso, é muito maravilhoso, mas
a gente se desapega. Então, assim, o quanto que você consegue se adaptar ao que você quiser, sabe? E deixar coisas de lado, assim. Então, eu acho que isso pra mim foi uma coisa muito forte. Teve a questão da pandemia, que eu voltei no meio da pandemia, onde tava todo mundo muito… Quando começou a pandemia, eu tava lá. E aí falaram assim pra mim, Li, você precisa voltar, porque alguém da sua família pode morrer. Só que assim, eu tava do outro lado do mundo, eu não tinha como voltar. Porque todo o dinheiro que eu juntei de trabalho, eu ia ter que gastar na passagem, porque a passagem tava totalmente… o valor absurdo. Sim. Eu não conseguiria voltar, não era assim pra voltar. E aí eu pensei, eu falei, gente, e se acontecer? E eu tá aqui, o que eu posso fazer? Eu acho que é muito disso, de você não controlar as coisas, sabe? Eu sentia que eu poderia perder alguém da minha família estando na Índia, né? Ficou mais evidente por conta da pandemia. Mas eu acho que é muito isso das coisas que você não controla, né? Das coisas que você precisa estar aberto e fluir, né? Eu acho que assim, a Índia me ensinou muito a fluir. E eu sinto muita saudade da Liz, da Índia. Muita saudade, sabe? E às vezes eu paro e fico tentando encontrar essa Liz de novo, assim, né? Onde que ela parou. Porque agora as coisas mudaram totalmente de novo, né? Sim. A minha rotina hospitalar, a minha rotina de atendimento, a perspectiva de viajar de novo… Não tem, porque a gente não sabe quando que as coisas vão melhorar. Então, assim, eu acho que muito na questão, tipo, de fluir, sabe? Eu acho que isso foi uma das coisas mais fortes, assim, que contribuiu pra mim. Sim, eu posso falar por experiência também própria, que a parte ruim de você conhecer é que você, a partir desse momento, você conhece esse lado. E aí você vai fazer falta pra você, por você conhecer. Eu também tive experiências de viagem que me marcaram muito e eu fico, às vezes, buscando essa experiência de viagem. Mas são partes do momento da vida, né? Você passou por aquilo e nada garante que, necessariamente, quando você voltar lá, vai ser igual ou tão bom quanto, né? Provavelmente vai ser uma outra experiência, né? Quando você voltar, porque tudo colabora, né? É um monte de coisas que constrói aquele momento. Então, no caso, você foi trabalhar, foi a primeira vez. Eu costumo falar que o primeiro olhar, ele é totalmente diferente. E a gente tem que aproveitar o máximo possível a primeira vez que a gente faz alguma coisa. Porque mesmo que você voltar lá, você já vai saber como que é. Então, você já vai ter um olhar diferente. Não que vai ser ruim, mas é um olhar… Vai ser diferente. Totalmente diferente. Eu falo assim, tem lugares que a gente vai assim, depois a gente volta. E aí a gente já voltou nesses lugares que eu tinha achado incrível a primeira vez que eu fui. E aí a segunda vez não foi tão incrível. É lindo do mesmo jeito, mas não era tão incrível, sabe? Porque tem um contexto diferente, né? É a sensação. Continua tendo as mesmas coisas, os mesmos objetos, as mesmas construções no lugar. Só que eu sou diferente, né? Eu sou o rio que passou, né? Eu tô diferente. A gente muda. Sim. E aí, quando a gente chega lá, a gente fala, caramba, não tô sentindo a mesma coisa que eu senti antes. É muito louco isso. Sim, né? As experiências mudam, né? A gente muda e é tudo muito subjetivo e tudo muito passageiro, muito rápido, assim. Liz, muito obrigado por compartilhar com a gente todas as suas histórias. A gente ficou aqui aflito, principalmente do seu quase sequestro. Que legal saber que você também experienciou a Índia e também gosta da Índia. Quando muitas pessoas passaram aqui também tem essa mesma experiência. E eu espero ter essa mesma experiência passando lá, porque eu não vejo a hora de poder ir pra lá. E é isso. E eu gostaria de agradecer também, Liz, por ter aceitado o meu convite tão imediato assim. Foi gostoso ver sua empolgação em relembrar as histórias. E eu confesso que eu vou ter que mudar esse episódio. Eu comecei falando que a gente ia falar de vários perrengues, mas eu acho que a gente vai ficar entre perrengues e aprendizados, porque você nos ensinou muita coisa aqui com os seus aprendizados que você teve lá. Deixa fluir, só isso. Ai, gente, que lindo. Eu agradeço, assim, o convite. Fiquei muito feliz de participar, assim, né? De poder acessar novamente nessa história aí e registrar de uma outra forma aí com vocês. Foi muito legal aí essas trocas. Eu tô bem feliz, né? E obrigada mesmo, né? De coração pelo carinho de vocês aí. Eu desejo muito sucesso pra vocês aí. Que vocês possam continuar ajudando a gente, né? Com as outras experiências também, né? Continuar com essas trocas aí de aprendizado, de lugares, né? De perspectivas. E, gente, ó, só pra fechar minha fala, eu amo a Índia. E metade do meu coração ficou lá. Então, assim, por mais que tudo isso aconteceu, né? Quem quiser conhecer a Índia, esteja muito aberto,
né, tem um olhar muito, muito aberto para conhecer tudo e poder absorver, né, o que a Índia pode trazer, porque é um país incrível, né, de uma tradição incrível, de uma cultura incrível, é isso. Bom, o link do seu Instagram, os links das redes que você deixar pra mim, eu vou colocar aqui na descrição desse episódio. Tá bom. Temos um programa? Temos um programa. Um beijo, galera. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Um beijo pra todos vocês. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.